Graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula virtual da Missão Semente. Esse é o nosso curso Caminhando com Cristo. Eu sou o pastor Eliomar e espero em Deus que vocês estejam sendo abençoados por este ministério. Estamos entrando na nossa quarta aula. Na aula anterior, nós falamos sobre a Bíblia. E nessa aula vamos falar sobre a oração. Esses dois elementos devem andar juntos, um depende do outro, com a finalidade de desenvolvermos uma comunhão com Deus. O que vamos aprender nessa aula? O que é oração? Como devo orar? Quais os tipos de oração? Por que devo orar? Quais são os obstáculos da oração? A oração é tão importante para a alma quanto a respiração é para o corpo. Só quem a pratica conhece os efeitos e os benefícios que ela pode trazer. A oração é a expressão mais íntima da vida cristã, o ponto alto de toda experiência religiosa, genuinamente espiritual. É a forma de comunicação com Deus e está entre as mais antigas práticas da humanidade, de que se tem registro. Na Bíblia, a primeira referência está em Gênesis capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Fica evidente que o intuito de Deus era estar em constante e vital comunhão com aquele que fora criado à sua imagem. A comunhão com ele seria o cordão umbilical pelo qual seus filhos seriam sustentados e unidos a Deus. A compreensão da natureza da oração é de suma importância para o desenvolvimento de uma intimidade com o Criador. É na Bíblia que encontraremos tudo o que precisamos sobre a oração, pois ela é o nosso manual de oração. Vamos compreender o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre a oração e como colocá-la em prática. Na aula anterior, se você não assistiu, vou deixar aqui o card para que você assista. Nós abordamos o tema o que é a Bíblia e a sua importância de estudá-la juntamente com o coração. O ser humano foi criado com a capacidade de falar com Deus. Ele fala verbalmente conosco por meio da sua palavra e falamos verbalmente com ele por meio da oração. Não existe comunhão com Deus sem o estudo da palavra e a oração. Portanto, essas duas práticas são essenciais para o nosso desenvolvimento espiritual. Charles Hodge declarou que a oração é um diálogo da alma com Deus. Na oração e através dela expressamos nossa reverência e adoração para com Deus, desnudando a nossa alma em confissão contrita diante dele e em ação de graças que procede de um coração agradecido por tudo que ele é, pelo que ele fez e fará. Oferecemos também as nossas petições e súplicas. Mas como devemos orar? Primeiro, nós devemos orar somente a Deus. A oração deve ser dirigida unicamente a Deus, ou como Deus trino e uno. Deus é essência ou totalidade, existindo eternamente em três pessoas distintas. Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. Deus é todos os três. Podemos dirigir as nossas orações individualmente às três pessoas da Trindade ou ao próprio Deus trino e uno. Por exemplo, oramos ao Pai na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Quando pedimos a Cristo que perdoe os nossos pecados, falamos ao Filho. Quando pedimos ao Espírito Santo que nos encha do seu poder e força, estamos falando da terceira pessoa da Trindade. Veja Judas, versículo 20. Mas vocês, meus amados, edificando-os na fé santíssima, como vocês têm orado no Espírito Santo. Mas quando oramos, ó Deus, ajuda-nos, estamos falando às três pessoas da divindade. Orar a qualquer outra criatura constitui idolatria. Somente devemos orar a Deus. Segundo, ao Pai. João 16, 23. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Terceiro, em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13. Em tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quarto, por meio do Espírito Santo, como nós já lemos lá em Judas capítulo 1, versículo 20. Mas vocês, meus amados, edificando-os na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo.
Então veja, nós oramos ao Pai em nome de Jesus e por meio do Espírito Santo. Nós vemos a ação das 3 pessoas da Trindade quando nós oramos. Em quinto, com fé, confiando nas promessas do Senhor. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22, ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Sexto, nós devemos orar conforme a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Sétimo, nós devemos orar em retidão. 1 João capítulo 3, versículo 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Oitavo, devemos orar com humildade. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Devemos orar com inteligência. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedem e nada recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Nosso culto racional. Décimo, devemos orar em obediência. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. 11º, devemos orar com responsabilidade. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 15. Nós temos a oração do Pai Nosso. E o propósito maior da oração do Pai Nosso é a manifestação do reino de Deus na terra, como nos céus. Essa oração ela foi dada por Cristo como um modelo e ela indica áreas de interesse que devem fazer parte da oração do cristão. Ela contém 6 petições. As 3 primeiras petições diz respeito a Deus e as outras 3 diz respeito às nossas necessidades. Deus e a sua vontade sempre vêm em primeiro lugar. Uma pergunta: é errado orar o Pai Nosso? A resposta é não. A oração do Pai Nosso não é para ser repetida, mas sim um modelo de como orar. Porém, você pode orar como está na Bíblia. O que não pode acontecer é essa oração se tornar mecânica e sem sentido. Você deve orar sentindo aquilo que você está falando com Deus e entendendo aquilo que você está pedindo. O problema é que muitas vezes nós repetimos várias vezes algo e aquilo se torna algo automático, sem vida, sem expressão. E isso não pode acontecer na oração, porque a oração ela precisa ser natural e espontânea. 12º, devemos orar sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orem sem cessar. Deve ser uma prática contínua e perseverante. Pergunta: quanto tempo devemos orar? Não importa se a sua oração é de 5 minutos ou 3 horas, desde que seja uma oração natural e espontânea. É melhor um tempo de qualidade do que de quantidade. Quantas vezes devo orar no dia? Não há uma regra a seguir. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. Veja, era seu costume de Daniel, não era uma regra.
Davi também, lá no Salmo 55, 17, diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Mais importante é a perseverança. Romanos capítulo 12, versículo 11 ao 12. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. 13º, devemos orar com persistência. Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 13. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam, e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Observe, Jesus contou muitas parábolas sobre oração. Vale a pena estudá-las. 14º, devemos orar com o coração limpo. Salmo 66, 18. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. 15º, devemos orar com simplicidade. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Qual deve ser a nossa postura correta para orar? O mais importante não é a postura. O importante é orar com sinceridade, naturalidade e em submissão ao Espírito de Deus. Na Bíblia encontramos pessoas que oraram de várias formas. De joelhos, como está em Efésios capítulo 3, versículo 14. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Orar ajoelhado representa reverência, submissão e adoração. Mas também podemos orar em pé. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus, nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Vale lembrar que Jesus condenou a hipocrisia dos religiosos e não a postura de orar em pé. Nós temos também na Bíblia pessoas que oraram deitadas. 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Também podemos orar prostrados. Salmos 95, versículo 6. Venha, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Também podemos orar de mãos levantadas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Por que devo orar? O que a oração produz? Primeiro, a oração produz paz para a nossa alma, nos livrando das ansiedades e preocupações.
A oração também produz poder para vencer o pecado e Satanás. A oração, ela produz quebrantamento para tornar-nos mais sensíveis à voz do Espírito Santo e às necessidades do próximo. A oração, ela produz comunhão, primeiro na vertical, com Deus, e na horizontal, com o nosso irmão. A oração, ela produz intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A oração, ela também produz confiança. Passamos a depender mais de Deus e menos de nós mesmos. A oração, ela produz restauração da saúde, seja física, mental e espiritual. Muitos outros benefícios. Quais são algumas formas de oração? Todos os tipos de oração podem ser levadas a Deus de 3 formas: através da oração privada, da oração de concordância e da oração coletiva. A oração privada, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Cada filho de Deus tem direito de entrar em sua presença com confiança e apresentar-lhe a oração da fé. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nessa forma de oração, só o Espírito de Deus é testemunha. Ela pode ser feita apenas no coração ou em palavras audíveis. Segundo, a oração de concordância, Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 20. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui, 2 ou 3 se reúnem em comum acordo sobre o que pedem a Deus. Há um poder liberado através da oração de concordância. O próprio Jesus orou por essa comunhão. João capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Terceiro é a oração coletiva. Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por meio da boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Esta é feita quando o corpo se une em oração, de concordância com um número maior. Quando um corpo de cristãos levanta sua voz a Deus, unânime, não só na palavra ou expressão, mas no mesmo espírito, como na igreja de Jerusalém,
há uma grande liberação de poder de Deus. Veja que quando Pedro estava preso, a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, e eles intercediam por Pedro. E o Senhor enviou um anjo para resgatar Pedro da prisão, por causa da oração da igreja, a oração de concordância da igreja. Então, há uma grande liberação de poder e milagre na oração da igreja em conjunto. Há também duas formas de oração. A forma litúrgica, que era a forma usada no templo ou na sinagoga, que é a oração no culto. E a oração espontânea, que é a oração de Jesus. A oração de Jesus era diferente nesse requisito. Enquanto na oração litúrgica os religiosos chamavam Deus de Senhor, Jesus, na sua oração espontânea, tratava Deus como Pai. Nós vamos encerrar aqui e no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre oração. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.